Falar da Bavária, então? Vamos falar um pouquinho. Bom, não podemos começar a falar de Flórida sem falar, claro, do clima geopolítico, né, Rafael? O que está acontecendo lá? Sim. Em relação à eleição, essa coisa de que pesa mais o voto da Flórida. Exato. O que lá você sentiu da eu tensão? senti que as pessoas estão muito de fato com o nervo à flor da pele, cara. Nervo à flor da pele é a palavra, porque é difícil. A gente não pode começar falando de Flórida sem falar de Disney. Vamos já falar de Disney para tirar esse elefante branco da nossa frente? Bom, imaginei que todos nós fomos para Disney. Não. Sim. Não foi pra Disney? Não foi pra Disney? Não. Como assim? Mas é alguma coisa quando o imperialismo americano. Ah, gente, sei lá, eu fiquei com certo orgulhinho de passar, assim, ver Orlando, assim, dar uma esnobada. Não vou entrar aí. Confesso, não vou. Não foi na Disney. Então temos uma pessoa que não foi na Disney. Ai, não teve infância. Não teve infância, não é possível. Eu já virei o século na Disney, fui lá para ver os fogos da virada do século. Ah, é? Levei minhas filhas em 89 a primeira vez, estou levando os netos, vou passar esse ano novo lá de novo. Sou tarada pela Disney. Sério? Sou Que coisa apaixonada. boa. Mas a Disney tem essa magia, obviamente, em torno. E muito assim de levar gente, né? Eu vou com os meus filhos, com os meus Vou netos, com com os os netos. amigos. Mas vou sozinha também, não tenho filho, vou ter que ir sozinha. Na hora que não tiver, vou sozinha. Vai sozinha Vai sozinha também? também? Vou, amo. E qual é o ponto máximo, assim, o ápice da Disney que é? O ambiente, a alegria, todo mundo, aqueles gordinhos caminhando, comendo aqueles cachorro-quente maravilhosos deste tamanho, sem problema nenhum. Eu olho para aquilo, já engordo 3 quilos e o cara tá lá agarrado naquele negócio. Maravilhoso. Aquelas asinhas de galinha frita, Eu amo aquela que a coxa gente não de chega peru, nem que é um perto. negócio. Ai, a de peru. Meu Não é? Deus do Você nem céu, come uma tudo, mas é o vergonha. prazer de segurar Não, aquilo é. é maravilhoso. Caverna. Um pouco viking, né? Você sabe que eu já presenciei uma cena na Disney que eu tava com minha namorada lá, aí tem aquele show, né, de fogos e tudo, iluminação. Aí, de repente, quando desceu a sininho, um cara foi e pediu a mulher em casamento, ajoelhou. A minha mulher, tá vendo? Você tem que fazer igual. Pô, a sininha me ferrou, botou pressão. Botou a pressão. Não, eu fico imaginando a menina que só queria ver a sininho passando e o cara tá aqui embaixo atrapalhando. Pera aqui, só segura. Caramba. E o pior que era brasileiro, aí os brasileiros tudo claro. começaram a gritar. Ir pra Disney e não achar brasileiro é difícil. Não, a Disney, ela já virou, da mesma forma que Buenos Aires tomou aqui conta, a Flórida, assim, Orlando já é uma grande Salvador. Né? Ela Exatamente. já toma um ponto. É muito brasileiro e é demais. Mas né? de onde vem esse imaginário, assim, em que momento você quer ir pra Disney? Porque é forte realmente, né? Bom, eu, como criança, sempre assisti todos os desenhos da Disney, sempre vi Sim. todos os filmes da Disney. Então, e a Disney é um grande parque de diversão onde a montanha-russa não cai, como aqui, né? É isso aí. Não, Segunda. o Paulo Vieira fala que se é pra morrer, eu quero morrer na Disney, que minha família vai até agradecer, porque eles vão ganhar tanta coisa. Mas essa sensação de... Eu gosto muito de montanha-russa, por exemplo. Eu sempre fantasio que tem alguém fantasiado, tipo Mickey, deve estar de ressaca. Deve entendeu? ter. Sempre- Eu vi a deve ter. moça passando com a cabeça. Eu já vi isso, é muito andando com a cabeça Sério? do bicho, assim. Você faz, meu Deus, não é o bicho. Não é de verdade. Cigarro assim, imagina. Olha os olhinhos dela. É que assim, eu sou de um tempo que não tinha internet, tá? Deixa eu explicar pra você. Então, pra você materializar um mundo da imaginação, alguma coisa, não tinha nada pra você ver. Então, a Disney era viver no mundo 3D real tudo que a sua imaginação já tinha visto em papel, em quadrinhos. Nas revistas em quadrinhos, E a gente, que a gente nas revistas em colecionava. quadrinhos. É. E sentir emoções e sensações que você nunca tinha chegado naquele... Nunca tive uma briga com a minha mãe de... montanha-russa. E tem essa coisa de que lá tudo funciona. É muito interessante, assim. Eles fizeram um mundo mágico e eu até fiz um passeio que é por dentro Por dos baixo, bastidores da Disney. Olha que só. vale super a pena. É caro e tal, mas é assim... te dá um panorama, assim, porque eles contam tudo os detalhes, assim, de por que o parque, por exemplo, Magic Kingdom, ele é projetado para a rampa é um pouquinho
torta, assim, inclinada, pra quando as pessoas chegarem, elas não chegarem desesperadas, elas cansarem um pouquinho. Olha, tudo pensado. Nossa, esse tipo de passeio me animaria. Quando forem embora, elas já estão tão cansadas, era inclinadinho. É um tico, mas pra já facilitar a descida delas. Eu soube de uma coisa sensacional também com os funcionários, que existem lojas lá dentro que são só pros funcionários de coisas que eles trocam dos brinquedos, tipo um espelho lá, da Cinderela e tudo mais. E o funcionário pode comprar aquilo, às vezes, por $15, leva pra casa um espelho que funcionou. Não, e você passa por debaixo do por baixo, tudo por baixo. É a mágica do entretenimento funcionando na sua perfeição. É a indústria do entretenimento onde tudo funciona. Os americanos são maravilhosos em storytelling, museus todos, assim, é surreal. Uma arquitetura que trabalha, realmente. Então imagina, você posso fica... imaginar. É incrível porque tudo funciona. Não tem uma pessoa que fala, eu fui, mas a minha experiência não foi boa, nada funcionou. Não tem. É feito pra qualquer pessoa no mundo. Aí você tira férias do raciocínio, você pode usar só o seu cérebro reptiliano, primal, assim. Se você consegue passar uma semana só grunhindo. Uma semana? Não. Gente, peraí, essa experiência, assim, no dia seguinte, eu acho que eu ia estar de rebordosa. Não ia eu diria que, assim, o tempo bom pra você ir todos os parques da Disney, 10 dias em Orlando só pra se divertir só no nos parque, parques. é bom. Mas daí você volta e fica 10 dias você tem que ter pelo menos um detox. Eu, como ordem lógica, assim, eu gosto de primeiro ir nos parques da Disney, porque são os mais levinhos, Vai os mais crescendo. bobinhos, Total. os mais fofinhos. Você já tira logo a coisa da magia da Disney e aí depois você vai pro Universal. É isso. Porque daí os da Universal são mais adultos, digamos assim. São mais adolescentes, né? Quer dizer, tem mais montanha-russa, tem mais simulador. Sim. E aí você faz o Universal, e agora o Universal tem 2 parques, né? Island of Adventure e a Universal mesmo, que são conectadas pelo trem do Harry Potter. Que é Sensacional. uma graça. Que é o mais... E é graça. tudo muito perfeito. Isso que é muito louco. Né? Tem o dragão do Harry Potter que cospe fogo Fogo, eu peguei no esse meio momento. do parque. Adorei. Exatamente, eu tava embaixo e peguei esse momento, fiquei esperando assim um tempinho, daqui a pouco, quando soprou, fiquei babacado, não filmei. Mas fiquei aqui, ó. Falei, caraca, saiu fogo mesmo. É impressionante. Quando eu cara. chego lá, eu já tenho essa ansiedade direto pro Universal, né? Eu já quero, já Mas fico... agora você já conhece disso. Isso, Né? Ah, mas eu gosto de passar pela Disney. Já me falaram isso. Não, dessa vez eu vou direto pra Universal. Cara, não tenho isso. Eu vou lá. Porque muita gente acha, o Magic Kingdom não é tão legal. Eu falei, não, mas eu quero passar. Mas você vai na Epcot de novo? Epcot eu vou de novo. Eu Mentira, amo eu acho passar. chatérrima a Epcot. Eu amo passar foi uma por vez. tudo aquilo ali, os países, adoro comprar tudo de novo, das coisinhas. Minhas filhas amam. Com criança é uma Crianças, coisa. minhas filhas amam. A menorzinha que é Japão, mira Japão. E vamos Japão. Mas filha, esse aqui, Japão. Mas já chegou a pensar em ir pro Japão? Porque eu vejo aquelas pessoas nos países da Epcot. Olha o Marrocos, que ainda eu falo, não é, o Marrocos não é assim. Tem que vale a pena até ir. pra conhecer. Não é assim, porque eu almocei lá, eu falei, gente, mas tão legal, será que é assim? mas Não é não, senão, né? não. Mas tinha uma menina tão que era Marrocos. Mas não. Mas a alegria de você ver uma criança no mundo de fantasia é uma outra experiência. Mas adulto vale a pena ir Vale. no Halloween. Já foi? Halloween é um falaram. espetáculo. E aí? Não é maravilhoso? Eu já fui em todas as festas de lá. Eu já Os fui caras no vão Noite de passando. Terror do Vai com Play Center. disposição. Eu lembro bem. Agora potencializa isso pra 20. Você tá lá, porque o parque vai funcionando até umas 6 da tarde, aí ele fecha, aí todo mundo sai do parque. Pra voltar pra festa, Pra que paga a voltar parte. Mas isso é onde? Isso é Universal. Isso, Universal e Disney. Isso, sabe? na Universal Coisa. também é E puxado. Busch Fui na Gardens também. Disney. O do Busch Gardens é mais violento. O do Busch Gardens eu acho que eles têm direito de matar você mesmo. Será que o monstro, filho? O monstro dá uma porrada. Que isso, cara? Era uma foto. Aí te machucou. Na Universal é mais porrada do que na Disney, mas o que acontece é que todas as casinhas lá, todos os brinquedos viram de terror, viram Casa do Terror, que você pode entrar, e no meio do parque o clima tem fumaça, escuridão, vem os caras com serra elétrica mesmo atrás de você. Sensacional. Te dá um susto pra caceta. Quero ir. E tem vários bonecos, teve um sensacional, eu passei minha lua de mel. Olha! Maravilhoso. E não deu certo que eu separei. Mas passei minha lua de mel na Disney no Halloween. E aí eu lembro da minha ex-mulher, ela viu um boneco daquele do Tales of the Crypt, que era um bonequinho assim. E ela foi tirar, vou tirar foto com o bonequinho. Aí quando eu fui tirar a foto, eu falei, não é boneco. Mas eu falei, vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Aí ele devia ter filmado. Aí eu tava tão ansioso Pra acontecer o ver momento. a morte lenta dela. Aí eu falei, eu vou tirar só a foto. Tirei a foto, tem a foto dela rindo. Corta assim que eu tirei a foto, baixei, o boneco faz... Hey! Acabou. Tu tá achando que é um boneco É aqui, aquela daqui a alma pouco que é sai Sérgio um pouco. Malandro. Você... Ela fez... É tão maravilhoso. Bom demais, bom demais.
dá pra ficar barato, né? Você pode ficar até no hotel da Disney, que você pode entrar uma hora antes. Você pode se hospedar lá dentro. Sim, eu fiz isso esse ano. É legal. E ajuda, né? Ajuda. Isso mesmo. Eu fiz os primeiros 4 dias que eu peguei o parque um atrás do outro, eu fiquei no hotel. Mas você pode alugar uma casa também. Que é maravilhoso. Porque eles têm casas baratas e gigantes. Gigantes. Sabe que vale a pena a dica do Fast Pass, né? Tipo, você vai é mais bom. caro, mas você... Não, mas essa é a dica. São duas diferentes, tá? Da Disney e da Universal. Porque na Universal você pode comprar o Fast Pass. O Fast Pass faz você passar na frente das pessoas. Sim. Na Disney você pega Na Disney todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito a alguns. Você pega um papel que tem um horário marcado e você volta. Agora você não pega mais nem papel nenhum. Agora é tudo no celular. Tá. Você já baixa o aplicativo, todos os aplicativos ali. Aí você sabe os tempos das filas. Você sabe quanto tá demorando aquele brinquedo. E aí você pode, na Disney, você tem direito, todo mundo tem direito a marcar 3 brinquedos Fast Pass, que significa o quê? Marcar que hora você quer ir no brinquedo. Então eu vou às 10 da manhã nesse às 2 da tarde nesse e às 5 da tarde nesse. Sim. E aí tem um período de, obviamente, sei lá, 20, 30 minutos você tem ali de carência. E aí, na Disney, você só tem direito a 3. E quando você usa o primeiro, você pode remarcar um outro brinquedo na hora. Só. Isso eu não sabia. Pode. Mas na Universal você compra mesmo. Na Universal você compra. E é caro, é um negocinho mais E caro. eu que fui em julho, e aí minhas filhas conseguiram pegar o do Avatar, que ano passado a gente não conseguiu. o Avatar é muitas mas horas. elas fizeram isso no Brasil, então ficaram no site, avisando a hora que de fato iria abrir pra pegar. Sei. Conseguiram. Cara, em julho, um Avatar lotado com uma fila de 3 horas e eu passando pelo Fast Pass. Juro, não tinham pessoas nem no Fast Pass, era a gente andando. Falei, isso aqui vai sair em outro lugar. Não pode ser. A gente sozinho, de fato, sozinho. Entrando, já tinha uma moça esperando, abriu, nada. Entramos, já era o simulador. Nossa, minha filha disse que foi a Que, melhor aliás, coisa é a da coisa vida. mais incrível do mundo. É muito impressionante. Tô perdendo. Tem coisa, vale a pena como olha, estudo começando os olhinhos antropológico. brilharem. Agora tem um brinquedo que não aceita, porque é do Harry Potter não aceita o Fast Pass. Do Harry Potter Você não tem que aceita. enfrentar a filona E as mesmo. filas são gigantescas. Eu fico até imaginando como era, agora eu já nem lembro mais, né? Como era antes do celular ficar 2 horas numa fila. 2 horas, não fica Tinha até umas animação. 4. Porque todo mundo fica assim. É, porque hoje você pega o seu celular, você fica vendo, ouvindo música, fazendo o que você tem que fazer. Imagina, há 20 anos, você ficar 2 horas parado. Você era obrigado a conversar. E não tinha nem Fast Pass também, né? Não, pois é. A minha realidade é de 20 anos atrás. Era obrigado a O lance do desejo de ir pra Disney, pra mim, já furou quando era uma tiazinha da excursão que ficava bucando todo mundo de camiseta e bandeirinha. Isso já achava, ó, não sei. Tem gente que ama isso, eu prefiro ir, de fato, aventureiro, procurando saber algumas coisas. Eu tive a sorte de encontrar um casal de amigos que, Rola, aliás... é possível. Sim, é possível. Que tem um canal lá que eles falam tudo sobre Orlando, que é um canal chamado Malucas e Piradas. Eles moram muito tempo falando tudo sobre Orlando, e principalmente Disney. Então deram algumas dicas, mas a gente foi de aventureiro mesmo. Em julho, que é entupido, cara, mesmo assim, a gente tava tão louco, tão, enfim, já apaixonado por aquele lugar, que a gente ficava nas filas e inventando algumas brincadeiras. Aí tem uma hora que eu vi os americanos fazendo uma, e a gente não tava entendendo o que eles estavam fazendo, mas enfim, aí eu falei, vamos criar uma coisa aqui pra eles ficarem olhando pra gente? Aí eu e minhas filhas inventamos uma que não tinha nada a ver. A gente ficou 2, aí ela 4, eu falei, e aqui? Ela, isso aqui, ó. Aí eles ficaram olhando, não tinha nada a ver. Aí eu fingi que ganhava e a gente fez a galera. criança, A gente volta, eu ficava inventando aqui. 1, 2, minha filha, 3, é 4? Pai, eu falei, não, com certeza isso aqui. Por quê? Eu falei, e os americanos olhando, não tinha nada. Lá na Disney você tem o dia inteiro de passeios e brincadeiras Tem e tudo. E à noite tem os fogos, né? Quer dizer, no Magic Kingdom tem fogos, na Epcot tem o show de luzes, no MGM tem também, no Animal Kingdom tem o show da No árvore. Hollywood, lá no... Todos todos esses, os lugares tem, né? E vale a pena. E é assim, Vale. é bonito, é interessante. Vale. Mas eu acho, viu uma vez, tá visto, muito obrigado. A não ser que você tenha criança e tal. Total. Tem, além dos parques que a gente vai, ó, o Busch Gardens é mais afastado, é em Tampa, né? 1 hora de carro e tal, mas De ônibus. e é Vale sempre mais muito, vazio, vale é muito. ótimo. É, mas você tem também Bloom and Groove pra assistir, tem Cirque maravilhoso. Soleil pra ver também. Eles têm museu, aqueles museu torto, museu de um jeito. É o Disney do outro. Downtown, né? Tem o Tem Disney, que agora é Disney Quest, que eles chamam. Aquela parte do Museu de Cera, onde tem também aquela roda gigante. Tem. Então tem um monte de coisas ao entorno pra serem feitas à noite. Tem restaurantes gostosos, não tem Centro de só os- Orlando, né? O centro de Orlando. Em algum momento da viagem, a gente bateu aquela saudade de comida brasileira. Pode ser que você esteja comendo muita coisa americana, que é uma delícia, mas enfim, bateu. De manhã, café da manhã, Amor em Pedaços, vai a dica, almoço. Gilson's, restaurante maravilhoso brasileiro. E à noite, Retro Station, que apesar de ser um restaurante com muita comida italiana, ele é todo retrô, lindo, e é um casal de brasileiros muito simpáticos que te recebem lá também, então fica a dica.
Viajar de carro pelas estradas da Flórida são estradas bem largas, bem mantidas, mas que não tem nada, de fato, pântano, né, do lado. Assim, você tem os ciprestes todos. Se você precisar abastecer, todo o trevo tem tudo que você precisa. Se você precisar parar para fazer piquenique, tem também. Mas eu atravessei pro Golfo e, de repente, em Tallahassee, era uma cidade grande que a relação com os indígenas lá era Uma reserva? Não, era tipo um centro de conselho, de encontro de todas as etnias num determinado momento, porque os espanhóis se alinharam. Aqui no Rio a gente tem uma história dos portugueses se alinhando, acho que com os Tupinambá e os franceses se alinhando com os tamoios, aí a guerra. Então tinham essas alianças. E na época os espanhóis tinham um conflito com os ingleses, né? Então tem também esses conselhos. E fui num museu que se chama Live Museum, essa coisa de storytelling, que é um RPG, assim. Então, você vai num lugar que era, de fato, o sítio arqueológico e foi tudo reconstruído, tudo réplica. Não deixa de ser uma Disney, se você parar pra pensar. Os atores fazendo... Você tá Sim. falando pra gente um outro lado Sim. aí, que é interessantíssimo. Sim. E aí, o interessante você vai lá, tem o ferreiro, né? Ele é um funcionário, mas, de fato, a profissão dele é ferreiro. Ele tá lá trabalhando todo dia. Não figurino, ele tá é a roupa dele ele mesmo. tá fazendo pregos. Só que ele tá fazendo pregos como se fazia no século XVIII, pregos. E ele tá falando sobre a profissão isso aí. dele. É maneiro. E de repente me amarraram, maneiro. normal, igual da época. Me deram um soco. Se casaram, né? Fizeram 10 casaram. É um filhos. parque muito legal se você não é mulher, negro, latino. Indígena, eu acho. É ótimo. Gay, Pra lá. é muito bacana. Homem branco, acho o parque o máximo. Você falou de estrada, eu fiz com meu marido a gente foi até o Marco Zero, né, na ponta em Key West, bem lá que você vai vendo o zero. E é maravilhoso, porque a gente falava, vamos alugar um Mustang conversível, vamos Eita! cantando. E assim, a gente no Mustang conversível, ele louco pra dirigir. E a gente cantando, 'cause I'm so happy, clap your hands. Sabe? A gente foi assim, tipo, road bom demais. sim, trip. E é maravilhoso. E a estrada vai diminuindo, daqui a pouco a estrada tá pequenininha assim, é mar dos dois. A gente vai acabar, vou cair E na aquele água. mar clarinho, Aquele azul. mar clarinho, Duas azul, cores, o mar, duas um lado cores, turquesa, o outro azul clarinho. Eu fiz Impres- agora em Você julho. fez? Ah, é? Coisa Espetáculo, linda. Eu dança. recomendo Vai até demais. Você Key chega lá West. em Key West, que é meio assim, o tempo parou, você volta pros anos 50, Bem assim, tal. assim. É muito legal de fazer, porque você entra, é meio filme. Quer dizer, se a Disney é meio cenário, essas viagens são meio tem muito meio road filme, movie, né? Eu também tive uma experiência, na minha última viagem que eu fiz também, que foi em dezembro agora, meu pai foi lá fazer um show, né? Pra quem não sabe, é o Serginho Malandro, meu pai, tudo. Ele foi fazer um show em dezembro. E eu tava nesse clima de trabalho, eu falei, pô, mas eu tenho que me aventurar, porque esse pessoal acorda tudo 3, 4 da tarde, eu vou acordar mais cedo e vou tentar fazer alguma viagem diferente. Você tava falando que Busch Garden é mais afastado, né, lá pra Tampa. Se você for mais ainda um pouquinho, você encontra alguns lugares, tipo Gin Spring, já ouviram falar nesse lugar? Não. É um lugar assim, imagina tipo Bonito, aqui. Sim. Tem um Bonito lá. Você vai pra mergulhar, as pessoas vão pra lá pra ficar acampados e tudo isso. Tipo Que aqueles legal. parques mesmo. Mas uma água clarinha é... Uma água cristalina. Mamar? Pode pesquisar a Horrível isso hashtag Gin Spring, que vocês vão ver que é uma coisa assim que você vai pra mergulho. Spring é de água fonte doce. natural, né? Água doce. Spring é fonte de Isso, água doce, água né? doce, altos peixes, você mergulha mesmo de legal. cilindro. Caramba, nunca ouvi Mas falar muito nisso. lindo mesmo, muito lindo. Sem crocodilos. Sem crocodilos. Ah, muito bom. Pô, eu tenho altas fotos desse lugar, assim, é muito bonito. Quando você visitar Gin Spring, realmente tenta ficar pelo menos uns 2 dias lá, acampado, viver um pouquinho aquele momento, aquela vida que o americano vive mesmo, que é acampar, fazer o seu churrasco lá, alugar equipamentos de mergulho e ficar pelo menos 2 dias. Não tentar fazer um bate e volta, porque vale a pena realmente ficar 2 dias em Gin Spring. Essa coisa de crocodilo, eu sempre pensei, mas será que tem e tal? E no caminho de lá de Orlando, indo pra NASA, né, que é ali no Cabo Canaveral, Cabo né? Canaveral. Você vê muito jacaré Sim. ao longo da rodovia, naqueles canais que tem. Muito. Cuidado, não desça pra fazer um xixi na aflitivo. rodovia. Não Que é um faz. passeio que eu gostei muito, ir pro Cabo Canaveral. Eu não sou muito ligado a coisas de espaço e tal, mas falei, já estamos aqui um dia, acho que vale a pena ver. Você é um pouco afastado também, mas vale muito você ver
a história toda deles. É muito forte para os Estados Unidos isso, né? E você tem tudo, não só reproduzido, mas coisas. Você tem Ainda um tem aquele foguete telão de verdade. gigante verdade, que tem passa o telão. a terra, você vê a terra azul Tem assim. tudo. Você tem lá não só as roupas dos astronautas e os pedaços, mas o foguete que voltou, o Apollo Sensacional. 69. Tá lá. Esse Aí eu você não tem conheço. um foguete real, um foguete imenso. Aí você cria uma dimensão do tamanho. Olha só, então isso é um foguete. A cápsula conta a história de todos eles. E foi muito bacana, E a porque nave daí... Colômbia, que eles queriam levar o pessoal pra lá. a nave Exato, e Columbia depois tá eu lá. fui pra Rússia e fui lá no Museu do Cosmonauta Russo. Você fez a Foi guerra antes. espacial, Foi a né? cadela laica. E é cadela muito laica. tem lá a cadela laica, não a laica, mas tem os a dois réplica. cachorros que foram e voltaram empalhados. Empalhar. Miami também é cultura. Nós temos que também visitar os museus. Na Biscayne Boulevard tem 2 museus novos. Um que é o Science Museum, bem na beira do canal ali da praia. E o Pérez Museu, Arte Museu, com arte do século XX e XXI, com muitas mostras maravilhosas. E, além disso, vamos também até o Window Walls para ver os muros pintados, que é o grafite maravilhoso do mundo inteiro, colorido, vale muito a pena passar um sábado lá. Em Miami ninguém falou de shopping, de compra A de gente não falou de outlet. Miami ainda. Chegamos lá Não ainda. chegamos ninguém- em Miami. ninguém tocou na Deixamos Miami pro final. Ah, pra fazer as compras, encher as malas e voltar pro Brasil. Miami é aquele lugar, né, que a gente escuta todos os idiomas e de vez em quando escuta inglês também, né? De vez em Outlet, quando aparece uma palavra inglês. em inglês. As pessoas falam em português já nos outlets. Total. total. Não, e tem vários quiosquezinhos de brasileiros lá que colocaram Sim. nos E te shoppings de chamam, Miami. vem aqui comprar, Aí eu né? encontrei algumas pessoas da parada, aí a menina veio na minha direção e disse, quer experimentar uma coxinha? Eu gosto muito do seu trabalho, maior prazer você. Aí eu fui comer a primeira coxinha, achei maravilhoso, tirar uma foto com ela, legal. Aí tô andando, vem a menina, você não quer comer um churros? Aí a pessoa já olha pra mim e vê que eu tô precisando comer alguma coisa. Aí além de admirar meu trabalho, vai me oferecer comida. Mas tipo, vários brasileiros com quiosque no shopping em Miami, assim. Tem shopping chão? Shopping chão. Mas não só de outlet vive Miami. Miami vive de festas e alegria. Eu já fui fazer uma despedida de solteiro em Miami. Faz sentido, Opa. Miami faz sentido. Muita pool party lá, né? Muita pool party, muita festa, porque daí é Barco, né, também, iate, essas coisas. Não cheguei aí no barco iate, não. Isso aí é um caminho mais Fica a teu. dica. Mas eu fui muito nas pool parties, são aquelas festas no hotel, nos hotéis, nas piscinas, e é uma animação, uma alegria, gente pulando feliz e bebendo desde as 10 da manhã, e balada à noite. Então você tem também esse lado de Miami que é muito agitado mesmo. E Imagina. aí o DJ, que eu não faço a menor ideia quem seja o DJ, mas o DJ tal tá tocando aqui, é mesmo o DJ tuberculose, meu Deus, vamos ouvir. Aí toca o DJ, aí todo mundo pula e dança. E aí pensa, as pessoas começam a beber 10 da manhã, ninguém tá almoçando ali. Quando dá 1 da tarde, neguinho já tá... Eita, caralho! Já tá aqui, ó, na animação, na O Spring curtição. Break eterno. Quando eu estive lá, eu tava tendo Backstreet Boys, né? Aí a minha mulher... Caraca, eu adoro, cara. Eu adoro de verdade. Você imitava os caras? tudo? Fazia, eu tinha de fato Inclusive, um pra cover. quem não sabe, o meu pai se aventurou na mãe dele, nasceu ele, só que não te assumiu, né? Agora estamos aqui, de fato, revelando isso a primeira vez. Brasil. Aliás, é meu irmão, Que Brasil. encontro bonito. Somos Eu sou- irmãos. tô vestindo o João Kleber, Sou filho- ratinho. Sou filho de Sérgio Malandro. Não assumiu você, o que aconteceu, né? Que você... Mas isso a gente tá pra conversar na justiça. Deixa quieto aqui. Ou seja, tem de tudo pra fazer. Tem. A Flórida vai de praia, a NASA de Disney. É sensacional, cara. Aqui West, Aqui West. é uma coisa mais tranquilona. E assim. as Everglades, naqueles pântanos que a gente se sente naquele filme de terror mesmo. Total, que... total filme de terror. Total. Isso é Mas uma se todo enganação. mundo você fica não vê um- falando que Miami é a Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca é Miami, assim, a Flórida é uma Jacarepaguá. É uma grande Jacarepaguá, eu acho. Assim, é Flórida uma tem um grande pouco isso. Jacarepaguá. Jacaré. Sim, Tá vendo? Com trocadilho. é um pântano, é maravilhoso. Jacaré é pra água. Págua. E é com essa que a gente encerra. Vocês curtam a gente, que se inscreve no nosso canal, segue, Por favor. faz aquilo tudo que tem que fazer. Exatamente, a gente tem foto da gente, tem texto da gente Tem no site. de todos os lugares que a gente já viajou. A gente tá falando da Flórida aqui, mas a gente tem pelo Brasil e pelo mundo um monte de história. E que você não também pode, perder. no site, você pode também mandar vídeo de 1 minuto até de vale, não vale, de lugar que você... Pra contar a sua experiência, botar pra a gente sua usar e experiência, colocar pra gente no usar. site. Ou seja, mergulha aí no Porta Fora. Em
em dado momento na sua vida, você vai querer ir pra Flórida. Sim. Se já não foi, vai querer voltar, você vai querer ir. Lá vai tem ter um monte momento. de coisa pra você se esquecer da vida, né? Exatamente. Pra brincar, pra ser criança, pra levar os filhos, pra fazer compras, pra ver arte. Pra voltar a ser criança novamente. Exatamente. E o bonde de gol pra Miami, Orlando, é porque não tem escala. Ah, não tem escala, é uma maravilha. Você tem que aproveitar os voos diretos da Gol pra esses destinos aí. Sai da onde? Olha, sai de São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, direto pra Miami, Orlando. Então é Coisa lindo. louca, é né? Só lindo. falta o Mickey fazer o serviço de bordo. Mas o Mickey você encontra lá. Ah, não perca! Vem!